Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a Dicas e Artes. O vídeo de hoje é um vaso estilo vietnamita. Todas as informações, todas as dicas, sugestões está contida no vídeo. Então assiste o vídeo passo a passo para não perder nenhuma dica, né? Que isso é muito importante. Quero estar agradecendo a todos que comentam, que compartilham, que deixam like. Aos novos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Agora, na sequência, o vídeo, mas ó, ativa o sininho e deixa seu like. Bom, gente, tô de volta e o vídeo de hoje eu vou explicar essa parte porque o principal é depois quando eu desenformar. Então eu só vou explicar para vocês essa parte. Vou estar utilizando aqui uma barrica, tá? Eu tirei o fundo dela, como vocês podem ver. Aqui eu vou estar forrando para não escorrer, para não manchar minha mesa. E aqui eu fiz a contraforma de papelão. Utilizei uma caixa vazia de panela, né? Que ela é ideal. Aí eu fiz o rolinho, depois eu vim e passei a fita, tanto por fora como por dentro. E mostrar aqui pra vocês, eu coloquei o fundo também, tá? Eu colei o fundo e passei fita. Mostrar aqui pra vocês, olha. É a contraforma, eu vou estar colocando um pouco de areia dentro, pra quando eu colocar a massa, ela não subir. A massa eu vou fazer de areia e cimento, tá? É porque, assim, não posso falar agora a medida, porque eu não sei quanto que eu vou gastar. Porque essa aqui é uma barrica grande, como vocês podem ver. Ela era uma barrica que veio resina, né? Eu tenho um amigo que trabalha com resina e ele me arrumou essas barricas aqui. Ela é maior do que aquela tradicional que vem massa corrida massa corrida e aquela acrílica, que agora fugiu o nome, né? Mas vocês sabem. É uma barrica de papelão. Então, eu vou colocar a massa. Quando eu for desenformar, aí eu vou estar mostrando para vocês, porque é o efeito que eu vou estar fazendo. O que eu vou fazer nesse vaso vai ser depois dele pronto. Então, só estou mostrando para vocês o que eu vou utilizar, tá? Utilizar uma barrica, porque o modelo desse vaso que eu vou fazer, eu preciso que ele seja dessa forma. Daria para mim fazer um pouco menor, usar aquela barrica tradicional, né? Mas eu não quis, eu quero fazer ele nesse tamanho aqui, tá bom? Então, quando ele estiver pronto, eu não vou deixar ele secar totalmente, porque eu preciso fazer o efeito com a massa mais ou menos ainda úmida, né? Aí eu vou estar mostrando para vocês o efeito que eu vou estar fazendo. Tem todo um processo pela frente. Então, essa parte de colocar massa, eu não vou estar mostrando, nem estar preparando a massa para estar mostrando, porque não tem necessidade, porque vocês já me seguem há bastante tempo, já sabem a forma que eu trabalho. Sendo que dessa vez eu vou estar utilizando areia e cimento, tá bom? No final de tudo, eu digo para vocês mais ou menos quanto que eu gastei de areia e de cimento, tá ok? Gente, só para explicar para vocês, eu vou fazer o fundo primeiro, tá? Como eu já coloquei aqui a massa, vou deixar ela puxar bem, para mim entrar com a contraforma com areia, para vir colocando a massa em volta, tá? Aí vocês utilizam um pote de garrafa PET, que ele é bem flexível, então facilita bastante na hora de despejar. Aí vocês dão as batidinhas do lado, para poder não ficar muito furo, né? Muita imperfeição. Mesmo que fique, não tem problema, porque eu vou estar fazendo um efeito depois, e isso não vai atrapalhar em nada. Então, só para explicar aqui para vocês, né? Que eu tô fazendo o fundo primeiro, já tá quase pronto, né? Já puxou bastante. E depois que eu vou deixar mais um pouco para mim entrar com a contraforma, para poder, na hora que eu colocar a areia dentro da contraforma, não afundar e ficar com fundo fino demais, tá? Por isso que eu tô fazendo o fundo primeiro, tá bom? Então, quando eu colocar a massa, tudinho, vou mostrar para vocês como é que vai ficar, e depois a gente vai estar fazendo aí o efeito no vaso, tá bom? Bom, gente, eu já tô no dia seguinte, eu removi a contraforma. Primeiro se tira a areia para depois tirar a contraforma. Aqui deu umas imperfeição aqui, mas dá para consertar, dá mais uma raspada, lixada, depois eu faço uma calda.
E aqui por fora é bem simples. Aqui é só vocês ir tirando, né, esse papelão da barrica. Mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, levanta assim com a faca e vai puxando, tá? Dessa forma aqui. Então, só vou fazer essa demonstração e na sequência eu volto aí fazendo o efeito, né, que eu quero fazer. Para quem não tem a forma, né, muita gente às vezes quer fazer um vaso diferente e não tem a forma. E eu fui verificar o preço e a forma para fazer esse modelo de vaso que eu vou estar fazendo hoje é caríssimo, é 200 e poucos reais uma forma. Então, eu resolvi tá improvisando aqui para ver se vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo, gente. Eu tô fazendo o teste a primeira vez, né? A gente só vai saber no final. Então, eu vou acabar de remover esse papelão da barrica e logo em seguida eu volto aí começando a fazer o efeito do vaso, tá bom? Bom, gente, como vocês podem ver aqui, eu comecei a raspar. Ele ficou com bastante imperfeição, né? Por isso que eu não gosto muito de trabalhar com areia e cimento. Aqui eu vou raspar até tirar bastante. Eu acho que o que eu quero fazer nele, eu não vou conseguir fazer, né? Mesmo porque ele já endureceu, eu não vou conseguir fazer. Mas se eu não conseguir fazer o que eu quero, eu vou mostrar pra vocês a pintura, tá? Eu vou raspar bem para acertar aqui, onde é que ficou muita imperfeição. Depois eu faço um reparo com uma caudazinha. Arredondar aqui a boca dele bem certinho, né? Que tem umas partes que ficou mais larga, outra mais estreita, porque a contraforma afundou, mas dá para consertar, tá? Isso não é difícil, é só vir tirando, ó. As outras imperfeições a gente cobre com uma massinha. Bom, gente, mostrar aqui pra vocês, ó, já tirei bastante, né? Eu quero dar uma afinada na parte dele de baixo, para poder ficar do jeito que eu quero. Não vai ficar muito, mas um pouco que ficar já vai fazer a diferença, né? Aí eu já raspei, usei faca e usei o estilete. Agora eu vou estar passando, né, uma lixa grossa, né, para tirar mais aqui na parte de baixo, para dar uma afinada na parte de baixo, para depois eu estar lavando, né, e consertar, que ficou alguns buraquinhos ainda. Por dentro aqui também eu ainda vou consertar. A borda aqui em cima eu vou fazer um acabamento com gabarito, né, que eu já ensinei aí no canal. Para quem não viu, vai ficar o card aqui. Essa parte eu não vou estar mostrando, tá? Só para poder adiantar o vídeo, porque eu quero mostrar para vocês a pintura, né? E olha a quantidade que eu tirei, né? Tirei bastante para poder tirar aquele formato de barrica, tá? Isso é muito importante. Então, aqui, gente, eu vou lixar mais, tá? Vou dar uma lixada agora, eu não vou usar mais o estilete nem a faca. Agora eu vou na lixa, que eu quero afinar um pouco essa parte de baixo aqui, e aqui ele ficar da forma que tá arredondado a parte maior, né? Mas aqui eu quero dar mais uma afinada nele, vou ver se eu consigo. Se eu não conseguir, vai ficar assim mesmo, aí eu mostro a pintura pra vocês, no qual eu vou estar fazendo. Bom, gente, eu já lixei, né? Já moldei, como eu expliquei pra vocês, que eu fiz uma pequena demonstração. Então, vou mostrar aqui pra vocês como que ele ficou, né? O estilo vietnamita, né? O vaso vietnamita, ele tem diversos formatos, tá? Então, eu fiz utilizando barrica, e eu já ensinei no meu canal fazer vaso com essas barricas, né? Que o vaso é feito madeira envelhecida. Vai ficar o card aqui para quem não viu. E falar assim para vocês, aqui agora eu vou fazer, fazer uma calda de cimento, né? Mais grossinha, com um pouquinho de cola, e vou vir passando por fora, porque essa pintura ela tem que ficar lisinha, né? Então eu preciso que o vaso fique bem liso. Aqui por dentro eu vou fazer também o reparo, né? Mostrar aqui para vocês a borda como ficou, ó, perfeitamente. Tirou aquele aspecto de barrica, né? Por isso eu utilizei a barrica, porque é mais fácil para algumas pessoas, que às vezes as pessoas não conseguem fazer na areia, né? Usar a areia como molde, e aqui eu usei a barrica como molde. Ficou perfeito, do jeito que eu queria mesmo. Então, eu vou fazer esse processo.
Aí eu só volto mostrando para vocês a pintura. Antes de eu fazer a pintura que eu quero, eu vou fazer o fundo branco, tá? Então vocês adiantam essa parte aí, que essa parte também não vou estar mostrando, porque não tem necessidade, só vai alongar o vídeo. Então tá aqui, ó. Ficou exatamente como eu queria. Eu já fiz o furo dele de drenagem, usei uma furadeira, mas quem não tem o furadeira, só pegar uma faquinha de serra e rodando, que consegue fazer o furo enquanto a massa tá fresca, tá? Esse tipo de vaso, ele não tem pezinho, tá, gente? Mas quem quiser fazer, fica à vontade. Porém, vai tirar aquele aspecto de vaso vietnamita, tá? Então, fica aí a dica pra vocês. Então, eu só volto agora mostrando minha pintura, tá bom? E não esqueça aí de estar deixando o like de vocês, tá compartilhando o vídeo, que isso é muito importante para o desenvolvimento do canal e também assistindo aí os anúncios. Bom, gente, eu já fiz, né, aquele reparo por fora com o cimento e a cola PVA. Deixei ficar semi-seco, não seco totalmente, e vim alisando, tá? Passei aquela lixa mais fininha, porque ele tem que ficar lisinho. Vocês têm que passar a mão e não sentir nenhuma aspereza, tá? Isso é muito importante. Já tá todo pronto, já seco para mim fazer a tinta de base. Já fiz o acabamento aqui. Eu vou estar utilizando aqui, gente, essa tinta PVA branca da True Colors, tá? Vou utilizar esse pincel de maquiagem porque ele não deixa marcação. Ou rolinho, ou esse pincel, ou vocês utilizam tinta spray, porque esse efeito dessa pintura vietnamita não pode ter marcação de pincel. Isso é muito importante. Então, tá aí a dica. Então, eu vou passar a tinta branca e depois eu volto aí mostrando pra vocês, depois de seco, para começar a fazer a pintura vietnamita, tá bom? Não esqueça aí de estar deixando o like de vocês, estar compartilhando o vídeo e assistindo também os anúncios do canal. Bom, gente, vou dar início aqui à pintura e dar umas dicas para vocês. Eu vou sombrear para fazer o efeito da pintura vietnamita com preto, tá? Comprei em spray. Vocês podem fazer o sombreamento com preto, com prata e com dourado, fica muito bonito, ou com outro tom de azul, tá? Se vocês optarem em fazer 2 tons de azul, sempre vocês pintam ele de uma cor e compram um azul diferente para fazer esse sombreamento que eu vou estar mostrando para vocês depois. Aqui eu tenho os tons de azul marinho, eu tenho azul royal, azul caribe, azul opala e o azul turquesa. Um exemplo, se eu fosse utilizar 2 tons de azul, eu pintaria aqui qualquer um dessas 3 cores aqui, ele todo, compraria uma tinta spray nesse tom para fazer o sombreamento. E assim vale, gente, pro verde, tá? E pro vermelho também, mas eu queria usar, na verdade, o Caribe, mas eu tenho pouca tinta. Vou estar usando o azul royal. É bem simples. Aqui, como vocês podem ver, tá lisinho. Depois que eu passei uma demão de tinta branca, eu peguei levemente uma lixa mais fina e vim passando de leve, porque às vezes dá uns carocinhos, né? Até mesmo da própria tinta, para evitar que isso aconteça. Aí vocês passam a lixa de leve, que aí sai esses carocinhos que formam, às vezes, até mesmo da própria tinta. Aqui eu vou colocar a tinta aqui no pote. E uma coisa muito importante, a tinta, ela não é grossa como ela vem aqui, tá? Isso também é uma coisa importante. Eu coloco aqui a quantidade que eu vou estar usando. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa quantidade aqui tá ótima. O que eu faço? Coloco um pouquinho de água, ela tem que ser um pouco líquida. Não boto tanta água também não, para não ficar aguada. Quem for fazer com tinta acrílica também pode ser feito com tinta acrílica e fazer o efeito com a tinta spray. E eu vou fazer uma pequena demonstração, ela tem que ficar o mais líquida possível, ó. Tá? Eu vou dar início aqui. O que eu faço? Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou estar utilizando esse pincel de maquiagem, como eu falei para vocês anteriormente. Ou esses pincéis aqui que não deixa marcação, ou com rolinho, tá? Não pode usar pincel comum, que ele vai fazer marcação das cerdas, tá? Então, aqui eu vou passar só um pouquinho, eu vou dar 2 demãos. Eu vou dar essa primeira demão, vou aguardar mais ou menos umas 2, 3 horas para secagem, para dar a segunda demão.
eu não vou mostrar essa parte, aí eu só volto mostrando o sombreamento como nós vamos estar fazendo, tá bom? Só uma pequena demonstração para vocês. Espalha bem. Vocês viram que eu molhei o pincel somente uma vez. Fica assim mesmo. Depois, quando, se for necessário, passe 3 demãos, tá? Mas o importante é essa tinta. Eu forrei aqui minha base giratória. Essa base giratória, gente, é aquela que eu ensinei no canal com a bola de gude. Para quem não viu, vai ficar o card aqui. É só clicar no card que vai pro passo a passo. Ou clicar aí na descrição do vídeo que vai ficar o link. Vocês veem que o vaso ele é grande, ele é um pouquinho pesado e a minha base tá suportando o peso dele. Sempre nessa mesma posição aqui, ó. Nunca ficar assim e assim. Aí vocês vão fazer bagunça na tinta. E tem que ser bem rápido, porque puxa bem rápido. Vai e volta, ó. Vai e volta, vai e volta, ó. Na borda dele em cima também eu vou passar e um pouquinho por dentro para fazer o acabamento, tá? Não vou pintar ele por dentro, só vou fazer uma beiradinha. Como ela tá bem líquida, ela fica assim mesmo, tá? Depois que passar a 3ª demão, ela já não fica mais assim, fica toda por igual, tá? O importante é a tinta não ficar com risco, tá? De pincéis. Por isso eu uso esse aqui de maquiagem. E vou estar fazendo a parte aqui de cima. E depois dele seco, vou fazer a 2ª demão. Aí eu volto, depois dele seco, para fazer a aplicação. Mostrar para vocês como é feita a aplicação com a tinta spray. Para poder fazer o efeito da pintura vietnamita, tá bom? Não esqueça de estar deixando o like de vocês. Bom, gente, eu já pintei o vaso, né? Eu dei 3 demãos de tinta. E agora eu vou estar fazendo o efeito, vou estar utilizando o preto. Eu não achei um tom de azul mais claro ou mais escuro do que esse aqui para fazer. Então, eu vou estar utilizando o preto. Uma coisa muito importante, nunca agita a tinta em spray. Sempre fazendo esse movimento aqui, ó. Sacudir dessa forma. Tem gente que agita depois da bolha. Uma coisa também importante, sempre descarta o primeiro jato. Aqui eu já protegi minha parede, né, para não estar manchando, e vou fazer a aplicação para fazer o efeito. Vou deixar secar, no dia seguinte eu vou estar passando o verniz. Essa parte, o verniz não, gente, vou estar utilizando a resina, né, a base de solvente. Essa parte eu não vou estar mostrando, que não tem necessidade. Aí eu só volto mostrando para vocês a minha finalização. Agitei dessa forma. Aqui eu tô com um pedaço de papelão, descarto o primeiro jato. E uma coisa importante, a distância, tá? Tô mais ou menos aqui, quase 2 palmos de distante do vaso. Aí aqui vocês não podem estar apertando direto. Vocês vão dando pequenos, apertando aos poucos, ó. A borda dele tem que sobressair. Quem quiser fechar mais o tom, pode fechar. Ele não é totalmente, ficar totalmente preto. Ali tem uma manchazinha, mas não tem problema não. Aí eu venho pra base dele aqui, ó. Aí, quem quiser estar fazendo também na parte de baixo, pode fazer. Tá vendo aqui que deu uma manchadinha? Isso aí vai ficar assim mesmo. Quem quiser fazer na parte de baixo, fazer também levemente, ó. Não é muito. Sempre girando e apertando, ó. Isso, tá? Deixa eu tentar igualar aqui.
também. Ele fica assim, ele não fica totalmente, ele fica como se fosse tivesse manchado dessa forma. E aqui embaixo, se vocês observar, ficou no tom legal, entendeu? Como se fosse um azul mais escuro, ó. E é isso aí. Aí acabou de utilizar, cabeça para baixo, a tinta no papel, descarta o que tá no bico, ó. Saiu, guarda e tampa. Então eu vou estar deixando secar. Vou resinar ele, passar resina, base solvente, vou deixar o vaso secar por 24 horas. Depois eu volto aí só mostrando para vocês a minha finalização. E não esqueçam de deixar o like, tá assistindo os anúncios e tá compartilhando também o vídeo. Bom, gente, tá aqui, né, o resultado. Já finalizei e quero falar sim para vocês. Se vocês for fazer esse efeito, dê preferência a utilizar a laca chinesa. Vocês acham no Mercado Livre, na Amazon e na Shopee. O preço varia de R$ 39 a R$ 33 reais. São 100 ml, mas existe uma embalagem com, se eu não me engano, de meio litro ou de 1 litro. Eu não tenho certeza a quantidade. Fica até mais bonito. Eu passei um verniz, porque eu tinha pouca resina e eu tenho um trabalho para fazer com a resina, então resolvi passar o verniz. A questão do vídeo em si não é nem a pintura, e sim o modelo do vaso, né? Imitando um vaso vietnamita feito de cimento, de areia e de cimento. Esse vaso tem 60 centímetros de altura e a boca dele tem 26. E falar assim para vocês, todas as informações estão no vídeo, dicas, sugestões estão no vídeo. Então tá aí mais uma dica para vocês de vaso, para vocês estar fazendo, para estar vendendo como uma fonte de renda ou até mesmo para uso próprio. E falar assim para algumas pessoas que me perguntam preços de vaso, quanto eu vendo, isso depende da cidade de cada um de vocês, porque cada estado ele tem um valor diferente, né? O material. Aqui na minha cidade eu pago um preço, em outra cidade é outro preço, então tudo é de acordo com o que eu gasto. Eu costumo somar o que eu gasto mais a minha mão de obra, o que eu gasto em todo o material, não só em cimento, em areia, em verniz, em resina, tinta, eu somo tudo, tenho uma base mais ou menos e a minha mão de obra e dou o valor do meu vaso. Então é dessa forma que eu faço. Então cada lugar depende muito. Não adianta eu falar para vocês, eu vendo por X aqui e vocês forem vender na cidade de vocês e na cidade de vocês o material ser mais barato ou mais caro. Entendeu? Acho que deu para todo mundo entender. Vou mostrar agora mais próximo para vocês. Eu gostei bastante do resultado, né? Porém, não era o que eu queria, era um outro tom de azul que eu queria, mas eu não achei e resolvi fazer o azul com preto. Eu queria um azul mais claro e um azul mais escuro. Vocês podem estar fazendo esse efeito com a tinta acrílica, tá? Ou com a tinta PVA. Também dá resultado. Em vez de vocês estar gastando com tinta spray, que é muito caro, e a tinta spray não pode passar resina, porque senão sai, tá? Então tá aí mais uma dica para vocês. Não esqueça das coisas que eu falo para vocês não cometer o erro. E tenho novidade para o próximo vídeo. Vou mostrar agora de perto para vocês. Aqui eu só queimei um pouco aqui por dentro e ficou dessa forma. Rodar calmamente, gente, porque o vaso é pesado e minha base não é para vaso pesado. Ficou assim, ó, dessa forma, tá? Não esqueçam de estar compartilhando o vídeo, de estar assistindo os anúncios, de estar deixando o like de vocês, deixar um comentário de vocês, que isso é muito importante. Quero agradecer aqui a todos que comentam, que participam, que deixam um like. O meu muito obrigado por vocês sempre. Sejam sempre todos bem-vindos. Esse foi mais um vídeo de Fátima Pontes, Dicas e Artes. E até o próximo vídeo.